Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus. Nessa casa bendita que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Junto da espiritualidade amiga que, quando aqui estamos, nos faz melhor. Faz com que o nosso pensamento vibre em sentido mais alto, porque no nosso dia a dia nós sabemos quanto nós deixamos de trazer esse pensamento mais purificado. No nosso dia a dia, qualquer coisa nos tira do nosso prumo, do nosso equilíbrio. Mas quando aqui estamos, quando nós estamos não só na casa física, mas quando estamos nessa casa em pensamento, a nossa vida se torna muito melhor, porque nós nos tornamos melhores. E nós vamos aos poucos introjetando em nós os ensinamentos de Jesus. Aí muita gente pode dizer assim, mas quando eu estou lá fora as coisas são diferentes. Realmente são diferentes. Mas quando você aos poucos começa a colocar dentro do teu coração esse equilíbrio, essa vontade de ser melhor, de permanecer em harmonia, você vai aprendendo. Porque nós sabemos que a teoria é muito fácil. A teoria, ela nos traz esse conhecimento, mas não o sentimento. Porque quando o sentimento chega até nós, aí sim nós conseguimos colocar esses ensinamentos em prática. E hoje a lição ela vem falar bem disso, né? Do saber e fazer. A lição de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico. E ele vem falar muito bem disso, porque todos nós propagamos a doutrina, propagamos o que ela nos ensina, o que Jesus falou, o que Jesus exemplificou, mas fazer é muito difícil. Trabalhadores da casa espírita, nós sabemos que esses trabalhadores falam muito também, fazem pouco. Eu sou uma delas, com certeza. Mas a gente precisa pôr que Jesus não perde só os ensinamentos, que a gente passe para frente os ensinamentos. Pede que a gente trabalhe em nós, trabalhe por nós, faça mais por essa doutrina bendita. Então, João escreve no seu Evangelho, no capítulo 13, versículo 17, uma palavra de Jesus. E Jesus diz assim: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fazeis. Olha que profundidade essas palavras de Jesus. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fazeis. Não basta saber, precisa colocar em prática. E Emmanuel vem nos dizer: entre o saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem.
Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui um bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos, e é a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhe a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima, através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre o saber e o fazer. Por isso essa lição, a gente se vale dessa lição para dizer que todas as casas estão assim. Todos os templos são assim. Os serventuários são poucos. Os que propagam a palavra de Jesus são muitos. Mas os que fazem a exemplificação como Jesus fez são pouquíssimos. Então que nós tomemos consciência dessa bem-aventurança que Jesus nos prega, que só seremos bem-aventurados não por saber, mas por fazer. A exemplificação é a maior lição de todos nós. Vejamos bem as crianças, elas imitam os adultos, e por isso que nós devemos exemplificar a elas o que somos, o que é melhor. Assim se faz em toda a religião. Não basta saber os ensinamentos de Jesus, é preciso exemplificar, é preciso arregaçar a manga e ir ao trabalho. Porque a teoria é muito boa, mas sem a prática não vale nada. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos fazer mais, porque saber, todos nós sabemos, porque todos os ensinamentos de Jesus, todas as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência e nós sabemos isso. Pai de divina bondade, Mestre Jesus, que nós possamos ser os seus serventuários bem-abençoados, bem-aventurados, que nós possamos fazer muito mais e que nós, ao dia que sairmos daqui, podemos dizer: eu sei, mas também servi.
Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.